Então, gente, eu estou muito feliz mesmo, e muito honrada por estar aqui nessa noite fazendo essa imersão. Essa imersão, ela foi um desejo que nasceu no meu coração, né, de fazer um trabalho voltado para a questão da autoconfiança. Quem me acompanha no Instagram sabe, semana passada eu tive uma oportunidade de fazer um evento em Aracaju. E nesse evento, que eu acreditava que não conseguiria, e vendo que eu havia conseguido ele, me chamou a atenção isso. O que estava me impedindo estar de estar fazendo aquele evento antes? E aí eu cheguei na causa raiz, que era exatamente a falta de autoconfiança para fazer aquele evento. Então, por isso, hoje, o tema é autoconfiança. Mas, por que imersão, o despertar da deusa? Quem me conhece sabe que eu trago no meu coração esse projeto de despertar de consciência, né? E despertar da deusa. Essa deusa aqui, ela não tem nenhum cunho religioso. Ela é, na verdade, para causar realmente um impacto em nós, mulheres, do poder que habita em nós, da força que habita em cada uma de nós, da luz que cada uma de nós trazemos, né? E que, infelizmente, o que nós observamos, o que eu observo nos meus atendimentos, é que muitas dessas mulheres, a maioria delas, está desconectada dessa força, está desconectada dessa deusa que habita dentro dela. Por questões de criação, por contingências da vida, o fato é que essa desconexão, ela existe, e essa desconexão, ela repercute em sua vida em todas as áreas. E ela repercute em sua vida a ponto de nem você perceber que o que está acontecendo em torno de você, que o que está acontecendo e se manifestando em sua vida, está acontecendo exatamente porque você está desconectada de si. Nós temos uma cultura, né? A forma como nós somos criados, a cultura aqui nesse planeta é muito de nos fazer olhar para fora, né? Para fora de nós. O que está acontecendo sempre fora de nós? E nós não desenvolvemos essa capacidade, talvez, né? De olhar para nós, de olhar para perceber o que está acontecendo dentro de nós, que está provocando o que está fora de nós. Então, o desejo é, olhe para você. A mensagem, na verdade, é, olhe para você. Observe o que, a partir de você, está fazendo com que a sua vida se manifeste dessa ou daquela maneira. E quando você adentra esse caminho de começar a se perceber e a se despertar, ele lhe mostra uma variedade enorme de possibilidades e de coisas que estão acontecendo dentro de você, que está fazendo com que você tenha o resultado que você tem. Então, você vai ter que passar por esse processo de autoobservação, de se conhecer, na verdade, se reconhecer, para que, a partir daí, você identifique onde que está a sua questão principal. Porque todos nós temos algo em nós que precisa ser olhado, que precisa ser amadurecido, que precisa, muitas vezes, ser modificado, mas cada uma tem a sua forma de fazer. Cada uma tem o seu jeito de se expressar. E estar se expressando no mundo com a sua verdade, com o seu jeito de ser, é que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Então, o despertar da deusa, né? Para os homens que estão aqui, é o despertar do Deus. E isso não tem a ver com religião, mais uma vez eu falo. Isso tem a ver com esse poder que habita dentro de nós, inclusive que foi colocado em nós pelo nosso Criador, para que nós possamos estar aí cuidando de estar na vida com a nossa verdade, de estar na vida com o nosso melhor, de estar na vida com as nossas características, com o nosso jeito de ser,
de estar na vida nos respeitando e respeitando o próximo. É um efeito dominó. Quanto mais você se empodera de si, quanto mais você toma conta e posse de quem você é e manifesta a sua verdade no mundo, mais você se alinha com o que há de melhor no universo para você e, dessa maneira, melhor você também se coloca no mundo. Então, o trabalho hoje, essa imersão hoje, ela é para falar sobre autoconfiança. Mas o despertar da deusa, ela envolve várias outras coisas. E eu pretendo, ao longo aí da minha jornada, fazer outras lives, onde nós vamos abordar outros assuntos que compõem esse despertar da deusa. Eu quero que você se sinta acolhida, né? Todos que estão aqui, sintam-se acolhidos. Aqueles que vão assistir a gravação em outro momento, sintam-se acolhidos, sintam-se num ambiente seguro, sintam-se num ambiente onde todas nós estamos aqui em busca da mesma coisa, que é estarmos no mundo com o nosso melhor e estarmos dessa maneira nos alinhando com o que há de melhor no mundo para cada uma de nós. Cada uma com seu jeito próprio de ser, cada uma sendo a deusa que veio para ser, mas estando aqui com o seu melhor. Porque, sim, você tem esse direito e, sim, você merece. Então, vamos aqui começar a falar sobre autoconfiança. Que acontecia a menos de 2 quilômetros deste local. Quando, ao longo do caminho... Por favor, eu peço a todos que, se possível, fechem os seus microfones, porque senão a gente fica ouvindo o ruído do ambiente. Então, gente, vamos falar hoje sobre autoconfiança. O que é isso? O que é autoconfiança e o que é ser autoconfiante? Como o próprio significado, né, a palavra já fala autoconfiança, autoconfiança. Isso fala que é algo que é você confiar em você, que é você estar confiante em si, que é você estar confiante em suas capacidades. O significado de autoconfiança já se coloca no próprio nome, a crença em si mesmo e nas suas próprias capacidades. Nada mais é, gente, do que a base para que você faça escolha e tome decisões baseadas aí nas suas capacidades, no material que existe dentro de você. Uma pessoa confiante, uma pessoa segura, não quer dizer que ela não vai ter medo ao olhar para um desafio. Mas imagina que você está para atravessar uma ponte, sabe aquelas pontes de madeira, que você olha e, a princípio, você fica com medo de botar o pé, porque tem medo de escorregar, de cair. Mas, no entanto, tem uma vozinha dentro de você que faz para você, não vai que vai dar certo. Vai que você consegue. E aí você vai, ouve essa voz e segue e atravessa a ponte, saindo do outro lado e vendo o que você conseguiu. Assim, observe se isso não acontece com todas nós na vida. Diante de um desafio, diante de uma situação, principalmente que é a primeira vez que a gente vai fazer, se a gente não se sente ali um pouco temeroso. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer palestras, as minhas primeiras palestras, no início, eu não aceitava os convites. As pessoas queriam que eu fizesse palestras e eu não aceitava os convites porque eu achava que eu não ia conseguir. Até que chegou um determinado dia e eu ouvi essa vozinha que estava dentro de mim. Se prepare, você consegue, você é capaz. E eu fui e fiz a palestra. Hoje, ainda sinto frio na barriga diante de qualquer apresentação, sinto, que é natural, eu sou humana, mas hoje eu acredito que eu sou capaz. Hoje eu acredito que eu estou preparada para fazer isso. Por quê? Porque eu enfrentei o desafio, porque eu me coloquei para fazer. Agora, pensa aí você, quantas situações já teve na sua vida que se apresentou e que você recuou? Eu costumo dizer que a autoconfiança, ela é de extrema importância para que você alce novos voos.
Sempre que você vai fazer uma mudança em sua vida, seja ela em que área for da sua vida, você precisa ter autoconfiança. Você precisa confiar em você. Você precisa confiar nos seus potenciais, nas suas capacidades, para que você faça isso. Seja uma mudança de profissão, seja uma mudança de cidade, seja às vezes até uma mudança de casa, seja uma mudança de estilo de vida. Qualquer mudança que você for fazer em sua vida, a autoconfiança ela é imprescindível. Mas observe, principalmente na sua área profissional, para você galgar novos espaços, você vai precisar encarar desafios. E para você viver esses desafios, se você estiver munida de autoconfiança, com certeza você vai obter melhores resultados do que se você deixar invadir pelo medo. Eu costumo dizer muito que a coragem, ela é, na verdade, a atitude de enfrentar medos. Medos, eles vão chegar sempre para todos nós. Mas a atitude da gente enfrentar os medos diante de alguns desafios, o nome disso é coragem, e essa coragem, ela vem munida de autoconfiança. E uma outra coisa que eu considero muito importante, a autoconfiança, ela pode ser construída. Se hoje aí agora, nas suas reflexões, você percebe e sente que a sua autoconfiança, ou ela não está muito bem calibrada, ou que você não se sente autoconfiante, lembre-se, sempre é possível desenvolver potenciais. Hoje, graças a Deus, a neurociência vem aí nos mostrando que nós podemos aprender qualquer coisa que a gente se empenhe para aprender a qualquer hora e a qualquer momento da nossa vida. Então, lembre-se, autoconfiança é a capacidade de confiar em si, é a capacidade de confiar nos seus potenciais. Aí, muitas vezes, existe essa questão relativa à autoconfiança e autoestima. São duas coisas diferentes, né? A autoconfiança é a capacidade de você confiar em você mesmo. Então, autoconfiança é a habilidade de se sentir completo e capacitado para a realização das coisas, sejam elas grandes ou pequenas. Às vezes a gente paralisa diante de coisas pequenas. Então, assim, autoconfiança é essa capacidade e a habilidade de você enfrentar os desafios que a vida vai lhe trazer. No entanto, a autoestima, não. A autoestima é a arte de se relacionar consigo mesma. A autoestima é uma relação sua com você. É como você se vê, é como você se percebe, sabe? É como você cuida de você. Sabe aquele valor que você se dá ou não se dá? Aquela opinião que você tem sobre você mesma? Isso é autoestima, sabe? Que muitas vezes a falta dela também impacta na falta de autoconfiança. No entanto, tanto a autoestima como a autoconfiança podem ser desenvolvidas. Em algum momento, mesmo com baixa autoestima, você pode sim sentir-se confiante, o entorno pode lhe ajudar com isso. Você tem uma baixa autoestima, tem um sentimento de inferioridade, de baixa valorização de quem você é, mas, no entanto, é um momento em que alguém lhe estimula, né, o ambiente favorece e você aí se imune de autoconfiança, vai e faz. No entanto, a falta de autoconfiança, ela também tem como característica a baixa autoestima. Então, essa autoestima é a arte de você se relacionar com você mesma. E aí eu te pergunto, como é que você anda se relacionando consigo? Será que você é sua melhor amiga? Será que você é aquela pessoa que se autoestimula? Como é que acontecem as conversas com você mesma? Diante de um desafio, você é aquela que
É a primeira a te dar força, a te dar apoio para que você vá, para que você enfrente? Ou você é a primeira a se dizer que você não vai conseguir? Observar essas situações é de fundamental importância. Por quê? É nesse convívio íntimo, sabe? É nesse mundo interno que a sua vida começa. E a partir daí, a sua vida acontece. Então, eu costumo perguntar às pessoas, diante dessa situação, o que você diria à sua melhor amiga? Ah, eu diria isso. E você se diz isso diante da mesma situação? Como é que está acontecendo isso? Como é que está você para com você mesma? Para ter uma autoconfiança segura, a gente precisa também estar observando como está acontecendo essa autoestima, essa relação de você para com você mesma. E aqui a gente vai trabalhar uns pontos de onde essa falta de autoconfiança começa. Nós temos a nossa primeira infância, que é de 0 a 7 anos. Aí eu coloquei para vocês o que ouviu, sentiu, percebeu, viveu na primeira infância. O mundo da criança é lúdico. E por que o mundo dessa criança é lúdico? A criança até 7 anos, ela não tem a mente consciente. A mente consciente é essa agora que está aqui falando com vocês. A mente consciente, ela é racional, ela é lógica, ela sabe tudo o que ela precisa fazer diante de uma situação. No entanto, até 7 anos, a criança não tem isso. A criança, ela não sabe a questão do certo e errado, do pode e não pode, perde a noção de perigo. Sabe a criança que enfia o dedo na tomada? A criança que bota a capinha do super-homem e acha que pode voar? O mundo da criança é assim. Ele é totalmente lúdico. Eu costumo dizer que é um terreno livre, né, limpo, mas que tudo aquilo que for semeado vai pegar, porque é uma terra fértil. Então, só que aí, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que o inconsciente dessa criança, né, ela está totalmente aberta, ele está ali trazendo material, gravando as coisas. As sementinhas que estão sendo jogadas nesse terreno estão sendo germinadas. Então, se a criança ouve ali, nessa sua primeira infância, você não é capaz, você não vai conseguir, né? Você é burro, você não pode, e a criança cresce nesse ambiente onde ela não é valorizada, onde ela não se sente segura, onde ela não se sente capaz, ela provavelmente ela vai pegar todo esse material que ela está recebendo ali na primeira infância e vai levar para a vida adulta. E isso vai ser o parâmetro dela lá na frente. Uma criança que ouviu o tempo inteiro dizer que ela não é capaz, né? Que ela é burra, que ela não consegue, essa criança vai levar para a vida adulta essa consciência de que ela não pode, de que ela não é capaz. Então, um adulto com baixa autoconfiança, um adulto que vai o tempo inteiro acreditar que não pode e que não consegue. Então, é preciso ter muito cuidado com o que se diz a uma criança, certo? E nós, enquanto adultos, nos lembrarmos de que nós tivemos uma fase na infância em que nós estávamos abertos a tudo que nos foi dito e que nós acreditamos e que trouxemos para a vida como verdades. A outra coisa que alimenta a falta de autoconfiança e onde ela pode ter começado é essa baixa autoestima. Esse sentimento de inferioridade, o desvalor, a insegurança, a incapacidade, o não merecimento. Então, que foi criada num ambiente em que não foi estimulada a acreditar e confiar em si. Foi criada num ambiente onde só foi o tempo inteiro criticada, onde foi impedida de utilizar de todo o seu potencial, de toda a sua criatividade. Não teve ali um ambiente favorável para que ela se manifestasse de forma inteira e confiante. Ela vai desenvolver uma baixa autoestima, vai acreditar que ela não tem valor, vai crescer se sentindo inferior, muitas vezes inadequada, vai levar esses sentimentos para a vida adulta
E isso vai estar aí se manifestando, tanto como a falta de autoconfiança, tantas outras questões que vai estar acontecendo em sua vida. Então, como eu disse anteriormente, a baixa autoestima, ela interfere sim na falta de autoconfiança, mas uma não é a outra. As crenças limitantes. Voltamos à criança que foi criada num ambiente que não foi favorável para ela desenvolver os seus potenciais. Essa criança cresceu sentindo-se inferior aos demais e ela cresce acreditando que aquilo que foi dito a ela e tudo aquilo que ela sentiu de medo, de insegurança na infância dela é a verdade do mundo. Então, é uma pessoa que não vai confiar nela, não vai confiar nos outros, vai acreditar que todas as pessoas do mundo são assim, não valorizam o outro, não merecem confiança, vai acreditar que o mundo é um lugar inseguro para se viver, vai acreditar que tudo na vida é difícil, que no mundo todas as coisas para ela dão errado. Então, essa pessoa vai levar essas crenças para a vida dela como verdade. E essa verdade, aquilo que ela está acreditando, aquilo que ela tem como crença, vai estar impactando diretamente na forma como ela vive. Porque a sua visão de mundo é a visão. Só um instante, gente, para autorizar aqui onde as pessoas entram. Camille, por favor, observe, porque para mim aqui eu já autorizei todas. Você, por favor, observa se existem ainda pessoas, porque para mim aqui aparecem todas autorizadas. Então, pessoal, voltando, essas crenças limitantes, elas vão pautar a sua vida. Tudo aquilo que você está vivendo hoje é algo que você acredita dentro de você. Quer ver um exemplo muito comum? As pessoas que acreditam que homem não presta ou acreditam que todo homem trai. Essa pessoa, ela vai estar encontrando na vida dela homens que talvez realmente, talvez para ser generosa, né? Homens que realmente não prestam e homens que realmente traem. Por quê? Porque a forma com que você acredita é onde o seu radar vai estar pegando. Então, se você acredita que homem não presta, o seu radar, a sua percepção de vida, vai fazer com que você veja isso. Pode ser até que em sua volta tenha homens que prestem, que homens que realmente sejam valorosos. Mas a sua visão, sabe aquela coisa de que aquilo que você acredita que para você é verdade é aquilo que cresce? Então, vai se destacar na sua frente o homem que realmente vai ter essa característica. No caso, a característica de trair. Então, essa sua percepção do mundo, essa sua crença, vai fazer com que você entre em contato com homens assim, eles realmente vão fazer o que você acredita, você vai ter o resultado da traição, que era aquilo que você acreditava que todo homem faz, e isso vai confirmar a sua crença. A mesma coisa é se você acredita que você não pode. Voltando aí para o nosso tema da autoconfiança. Tem uma frase de Henry Ford que eu gosto muito, que é quando ele diz assim, ó, se você acredita que pode, ok, você está certo. Se você acredita que não pode, ok, você está certo também. Por quê? Porque é o que você acredita que vai acontecer. Então, se você está hoje diante de um desafio na sua vida, digamos que você está diante de um desafio profissional, onde você foi promovido e está num setor que agora para você é novo, extremamente desafiador. Se você for para esse desafio, acreditando que sim você pode, que sim você tem condições, que sim você vai dar conta, é isso que vai acontecer. Mas se você for para esse desafio, for para esse setor, acreditando que é difícil, que você não vai conseguir, que vai dar tudo errado, que você não merecia essa promoção, é assim que vai acontecer. Você vai acabar não conseguindo estar aí realizando um bom trabalho, que se você for promovida, você tem condições de fazer.
Então, é sempre estar observando o que está acontecendo dentro de você com relação a como você está percebendo e sentindo a vida. Volto a dizer que a sua vida vai acontecer sempre a partir de você. Então, assim, e os padrões? Esses padrões, eles são o quê? As crenças se transformam em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, se você está diante de uma promoção no seu trabalho, né, e você é uma pessoa que o tempo inteiro vem com baixa autoestima, você não acredita em você, você não se valoriza, você tem crença de não merecimento, você tem crença de não merecimento, você tem crença de que você não vai dar conta daquilo ali. Então, essa é uma forma que você já vem pensando, isso vai se manifestar em sua vida. Então, se você é uma pessoa que já tem o hábito de não confiar em si mesma, sabe? Se esse é um padrão que já vem dentro de você, se você não parar para prestar atenção nisso, e ter aí atitudes que vão lhe ajudar a se colocar na vida de uma outra maneira, você vai ficar só repetindo o padrão. O sentimento de os pensamentos de que você não consegue, o sentimento de incapacidade e trazendo sempre para você um comportamento de recuar, de não aceitar desafios. Ou mesmo que você aceite o desafio, você vai insegura. E essa insegurança vai fazer com que você, diante daquela situação, acabe não conseguindo dar conta, porque a insegurança vai estar ali se manifestando. Então, observe também como é que andam os seus padrões, como é que você pensa e sente. Esse é um bom caminho para que você consiga aí identificar se você tem ou não autoconfiança. Rosane, você levantou a mão aqui. Você quer falar? Pode abrir seu microfone e falar. Ou acionou sem querer? Bom, vou tocar o barco. Se acionou sem querer, tudo bem. Se quiser falar, pode abrir o microfone. Microfone. Ok, meninas, tudo bem até aqui? Estão conseguindo me acompanhar direitinho? Dormiram? Estão todas acordadinhas? Está tudo bem? Porque a pessoa do lado de cá fica falando. E aí fica muito bem, muito obrigada. Isso, gente. Por favor, me dê aí esse feedback para eu ver se vocês estão acompanhando direitinho. Porque, como eu costumo dizer aqui ao meu povo, é uma pessoa que fala e fala sou eu, viu? Falo com gosto. Mas então, gente, então aí a gente já viu algumas coisas que podem estar por trás. Obrigada, Nanda. Obrigada, Josi. Muito obrigada, gente, viu, pelo retorno de vocês. Ótimo, todo mundo acordado. Maravilha. Então, gente, a gente viu aí o que pode estar por trás, né, da falta de autoconfiança. Mas agora a gente vai entender por quê. Porque o que acontece, gente? Por que é importante a gente entender a falta de autoconfiança de onde ela nasce? Porque imagina uma pessoa que já tem baixa autoestima, né? E ela não se sente confiante. E ela vai ficar achando que ela é a pior pessoa do mundo, porque ela nasceu assim. Porque a pessoa já tende a não se valorizar. A pessoa já tende a ter um sentimento de inferioridade. Então, ela fica achando que essa falta de autoconfiança nela, essa falta de confiança que ela tem nela mesma, nas suas capacidades, é algo que ela desenvolveu do nada. Mas, como eu sempre digo, gente, nada nasce do nada. Nada. Nós hoje somos adultos, mas somos também, e somos fruto de tudo que a gente vivenciou. Todas as nossas experiências nos trouxeram até aqui. Essas crenças que nós temos, elas foram aprendizados que nós fizemos ao longo de toda a nossa jornada. Imagine você que a mente da gente, ela é um programa.
ela é programável e já está programada. Mas a boa notícia é que você consegue fazer uma nova programação. Então, é por isso que eu trouxe as causas da falta de autoconfiança, para que você entenda que isso, um dia, teve uma razão de ser. Mas o bom é que você vai aprender a como desconstruir isso. Mas vamos entender como que tudo isso começou. Pais negligentes. Lembra que nós falamos lá da primeira infância, certo? E aqui, gente, eu vou abrir um parêntese para dizer o seguinte: a ideia aqui não é levantar culpas nem apontar dedos para ninguém. Porque a gente já entende hoje que os nossos pais, antes de serem nossos pais, eles são seres humanos. E assim como nós, tem a sua história, tem as suas questões, tem os seus desafios, as suas dificuldades. Então, a gente vai tirar aqui essa questão de, meu pai, minha mãe foi isso, foi aquilo. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é apenas para que você volte e entenda o que está acontecendo com você. A ideia é você vir para você agora, enquanto adulta, entender o que está acontecendo com você, porque esse é o único lugar onde você tem poder de ação, é em você mesma. O que passou e as outras pessoas já foi. Agora é você dar um novo significado, olhar para essa história do ponto de vista da adulta e assumir o comando sobre a sua vida, ok? Sem levantar culpas nem culpados. Então, vamos lá. Pais negligentes. Né? Ter pais que não estavam... Pais negligentes. Ter pais que não estavam lá quando você precisava de apoio. É importante a gente entender aqui que é o sentimento que você trouxe. Pode ser que naquele momento que você entendeu que precisava de apoio e não recebeu dos seus pais, certo? Era uma necessidade sua, mas que seus pais perceberam de outra forma. Ok, que tem aqueles que não dão o apoio porque não querem dar. Também tem. Mas o que eu quero trazer e deixar muito claro é que foi a sua percepção da situação. Imagine que você, criança, né? Sua mãe cheia de afazeres, cheia de coisas para fazer, e aí essa mãe atarefada, cheia de coisas para fazer, está com pressa, está atrasada, enfim, e aquele filho está ali querendo atenção. Mas a mãe, naquele momento, está com outra demanda, não pode parar para dar atenção àquele filho. E aquele filho interpreta aquilo, sabe, como falta de amor, como que aquela mãe não gosta dele, como que aquela mãe não quer dar atenção para ele. Ele toma aquilo para ele e registra isso dentro dele. O que a mãe estava fazendo era outra coisa, mas a forma como aquela criança percebeu é o que ela vai trazer para a vida adulta. Então, sim, tem pais que são negligentes na sua obrigação como educador? Existem, muitos. Mas o que eu quero trazer claro para você é que muitas coisas que nós trouxemos para a vida adulta também é fruto das nossas percepções. Então, pais desaprovadores. Nunca receber um feedback positivo quando criança pode fazer com que você busque a aprovação dos outros. Então, você cresceu num ambiente em que você foi o tempo inteiro criticada, em que você era sempre a que não era capaz, em que você sempre não conseguia, né? E você, quando criança, o que a criança quer? A aprovação dos pais. O que a criança quer? A atenção dos pais. O que a criança quer é chamar a atenção dos pais. Então, quando ela está nesse ambiente e ela o tempo inteiro recebe esse feedback negativo, ela vai trazer para a vida adulta esse desejo de estar sendo aprovada. Só que ela vai continuar buscando isso na vida, por tudo e por todos. Então, ela vai ser uma pessoa naturalmente insegura, porque ela não vai confiar nela para emitir suas opiniões, para fazer suas escolhas, porque ela vai estar sempre com medo de se manifestar, de dizer o que ela pensa, com medo de ser rejeitada, de ser desaprovada. E na tentativa, né, de ser ali aprovada, ela muitas vezes vai estar o tempo inteiro cedendo ao que o outro quer. E isso, minha gente, é um perigo. É um perigo. Esse desejo o tempo inteiro que a pessoa muitas vezes
traz para a vida adulta, de querer ser aprovada por tudo e por todos, realmente cria sérios problemas. Eu costumo dizer que Jesus esteve aqui e não conseguiu agradar todo mundo, que imagina eu. Então, vamos lá. A baixa autoestima, né? A baixa autoestima acontece quando não se é capaz de reconhecer seu próprio valor, capacidade ou gostar de si. Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte: por que você fica sempre buscando que o outro te dê valor? Na verdade, você já tem valor. O valor é seu, já está aí em você, está junto com você. Então, você já tem valor. O máximo que as pessoas podem fazer é reconhecer o seu valor. É reconhecer, nada mais. Ninguém pode lhe dar valor. Agora, você precisa também reconhecer o seu valor. Você precisa reconhecer as suas características positivas. Claro, todos nós temos pontos de melhoria. Eu costumo dizer que se a gente não tivesse, a gente estava em outro planeta, num planeta mais evoluído. Todos nós temos pontos de melhoria. E foi isso que eu falei no início da imersão, sobre esse olhar para fora, sabe? Que a gente tem na busca de aprovação do outro, mas também nessa coisa de estar sempre buscando fora aquilo que já habita em nós. Então, assim, olhar para aquilo que você já tem de bom, aquilo que você já consegue fazer, que você já consegue dar conta, é um dos primeiros pilares para que você reconheça o seu valor. E quando você reconhece o seu valor, né? Quando você sabe quem você vai desenvolver autoconfiança. Porque você sabe quem você é. Você sabe o que você consegue e o que você ainda não consegue. E aquilo que você ainda não consegue, se você quiser, você vai conseguir. Porque isso existe dentro de você. A sua capacidade de aprendizado, a capacidade de fazer diferente. E vai exigir de você foco, disciplina para a mudança? Vai, mas você consegue. E uma outra coisa que é importante deixar claro: muitas pessoas dizem, eu não tenho foco, não tenho disciplina, fulano não tem foco, não tem disciplina, não tem determinação. Gente, tudo existe dentro de nós. Quando nós fomos criados, tudo foi colocado em nós. Nós temos todos os potenciais inatos. Só que vai se manifestar aquele que eu uso. Aquele que eu não uso vai ficar no canto enferrujado. Então, se eu não estiver usando o foco, a disciplina e a determinação, ela vai ficar no canto enferrujada, como qualquer ferramenta que fica sem uso. Mas a partir do momento que você decidir fazer uma mudança em sua vida e você fazer disso, sabe, um objetivo, sim, você vai conseguir acessar o foco, a disciplina e a determinação que existem dentro de você. Ter essa consciência de que tudo que você precisa está dentro de você também alimenta a sua autoconfiança. Porque você vai saber que você não vai precisar buscar fora os recursos que você precisa, seja para um novo setor, uma promoção na empresa, seja para cuidar da sua vida, seja para aceitar um desafio. Você vai olhar para dentro de você e vai tomar posse, sabendo que tudo isso já habita em você. E é sobre isso o despertar da deusa. É você despertar que dentro de você já existe tudo o que você precisa para ser o que você quiser. O medo de errar. O medo de errar muito associado à necessidade de aprovação do outro, né? Porque, na verdade, o erro, se ele for encarado como uma oportunidade de aprendizado, ele perde o peso do fracasso. Porque o fracasso é uma tentativa que não deu certo. Mas só fracassou quem tentou, quem estava se movimentando, quem estava na ação. Então, assim, tentou de um jeito, foi de uma forma, não conseguiu, vai de novo, faz novamente. Porque quem não erra não aprende, quem não aprende não faz. Então, o medo de errar, ele é algo que vai impedir que você esteja na ação,
para fazer aquilo que você precisa fazer na direção do seu objetivo. Então, essa sensação de ter que ser perfeita, isso pode também estar relacionada com a infância. Essa necessidade de ter aprovações dos pais, né, que a criança muito busca, a necessidade de ser aprovado, de estar recebendo um carinho, às vezes um afeto, um elogio, né, quando acerta algo. E aí, quando erra, aí vem a reclamação, vem a crítica, e a criança cresce com essa necessidade de ser aprovada e o medo de errar. Mas hoje, enquanto adulta, no momento em que você toma consciência de que errar faz parte da caminhada, e que o erro, quando ele é encarado como a experiência, ou seja, você já sabe por onde não deve ir, ele vai te fortalecer ao longo do caminho. Eu costumo dizer que as pessoas chamam de erro aquilo que gerou nelas dor. Você tomou uma determinada atitude, fez algo que te gerou uma consequência de dor. Então, aí você entende aquilo como erro. Mas quantas vezes nós ouvimos dizer que a dor é mestra, que a dor é professora? Então, a partir do momento que você começa a entender o erro como uma oportunidade de aprendizado, você com certeza vai para a vida mais confiante, vai encarar os seus desafios mais determinada e confiante, porque você vai dar o seu melhor e, se não for daquele jeito, vamos fazer de uma nova forma. Vamos aí buscar um novo jeito para fazer e jamais desistir. E aqui a gente tem mais motivos para essa falta de confiança, medo de rejeição. Medo de rejeição muito associado à necessidade de aprovação, a medo de errar. Porque aquela pessoa que quer o tempo inteiro ser aprovada, o que na verdade ela tem é medo de ser rejeitada. Né? Esse medo de ser rejeitada vai fazer com que ela esteja o tempo inteiro buscando agradar. E viver dessa forma, o tempo inteiro, buscando agradar, leva a um desgaste emocional tão grande e é uma das maiores causas de você se distanciar de quem você é, na verdade. Por quê? Porque você vai estar buscando atender a expectativa do outro, para que o outro não te rejeite, para que o outro não te abandone, e com isso você vai estar abrindo mão de coisas que são importantes para você. Muito importante olhar para esse sentimento de rejeição, esse medo de ser rejeitado, porque ele abre espaço para que o seu mundo interno seja invadido por uma série de sentimentos, né, negativos que vão o tempo inteiro estar minando a sua autoestima, minando a sua autoconfiança. Nós não vamos o tempo inteiro agradar todo mundo, atender as expectativas de todo mundo. E aceitar isso tira de cima da gente um peso enorme. Então, estar sempre em busca de aprovação para ser aceita ou para ser amada. Né? E isso acontece muitas vezes em relacionamentos. As pessoas estão dentro de relacionamentos onde ela não confia nela mesma para poder ter um relacionamento equilibrado, harmônico, ela não confia nos seus potenciais, então ela está o tempo inteiro dentro daquela relação buscando agradar, com medo de perder aquele parceiro, e para ser aceita e para ser amada. Só que com isso ela vai se distanciar cada vez mais de quem ela é, na verdade, e muitas vezes deixa de ser a pessoa por quem o parceiro se apaixonou, né? Muitas vezes acontece isso, porque a pessoa tem tanto medo de ser ela mesma, que ela acaba perdendo os encantos para aquela pessoa por quem ela se apaixonou. Então, gente, o mais bonito numa pessoa é ela ser ela mesma. É a verdade que há nela. O que há de melhor em você é a sua verdade. É quem você é de verdade. Vai agradar todo mundo? Não, não vai. Mas a primeira pessoa a quem você tem que agradar, que você realmente tem que buscar ali, tá cuidando para ser aprovada, é por você mesma. Esse diálogo interno negativo. Como eu falei lá no início, como é essa sua conversa com você quando você está diante de um desafio? Você se estimula? Você vai ao encontro das suas capacidades e potenciais? Você se dá uma força? Ou você é aquela que se puxa para baixo?
Ou você é aquela que acha que não vai conseguir? Essas crenças que estão lá atrás, sabe? Essa baixa autoestima vem e domina seus pensamentos. Esse diálogo interno, ele vai gerar em você sentimentos, certo? Que vão estar cada vez mais te puxando para baixo. Então, observar o que as vozes da sua cabeça estão lhe dizendo é de extrema importância para que você possa ter aí uma saúde mental. Porque a mente, embora ela exista em você, ela não é você. Vou abrir um parêntese aqui para te dar uma ideia de como a mente funciona. Imagine um computador, imagine um notebook. Pronto. Essa caixa aqui do notebook, ela é o cérebro, que é a parte física. Os programas que estão rodando dentro do notebook, o Windows, o Word, Excel, são os programas, é a mente, tá? Mas para esses programas estarem dentro do notebook, precisou de um programador, precisou de alguém que colocasse esses programas lá. E aí, o programador é você enquanto consciência. Então, observe, todas as vezes que você tiver um pensamento negativo sobre você mesma, você tem a oportunidade e o poder de substituí-lo, de trocar ele. Quer dizer, por que eu estou pensando assim a meu respeito? Esse pensamento está fazendo com que eu me sinta bem ou está me puxando para baixo? Se você observa que ele está te puxando para baixo, está te desestimulando, cabe a você trocá-lo. Nem tudo que você pensa é seu e nem tudo que você pensa é verdade. Então, cuide do que está acontecendo aí dentro da sua cabeça, sobre o que você está pensando sobre você mesma, ok? Comparação. Isso aqui é muito engraçado. As pessoas têm mania de comparar o seu capítulo 2 com o capítulo 57 de alguém. É irracional. Você está começando em algo, certo? E você está se comparando com alguém que está lá na frente. As pessoas hoje, as redes sociais estimulam muito isso. As pessoas hoje visualizam o sucesso de quem já alcançou aquele sucesso, o topo que a pessoa está. Mas o caminho que a pessoa percorreu para chegar até lá, poucos sabem. Poucos sabem. Então, como é que você que está começando algo agora quer se comparar com alguém que já está caminhando há mais tempo que você? Não se compare. E mesmo que você esteja se comparando com alguém que está começando agora junto com você, não existe. Nós somos seres individuais. Somos semelhantes enquanto raça humana, mas somos seres individuais. Cada um de nós traz em si as suas características, os seus potenciais, os seus desafios, a sua própria história. O que veio fazer aqui nessa experiência? Então, se eu gosto de verde e você gosta de amarelo, está tudo certo. Não tem ninguém errado. É apenas uma questão de gosto. Se eu faço de um jeito, você faz de outro, está tudo bem. O meu jeito é esse, o seu é aquele. Então, comparação é algo que mina a autoconfiança de qualquer pessoa. Então, se você tem esse hábito, comece a trabalhar e a prestar atenção para riscar ele da sua vida. Você é um ser único. E você está fazendo o que você consegue da melhor maneira que você consegue. E é só sobre isso. O excesso de autocrítica, né? Nunca está perfeito, nunca está bom. Sempre precisa melhorar. Quando eu comecei nesse caminho, né, de internet, de colocar minha cara no Instagram, de dar palestra e não sei o quê, eu aprendi uma frase que é ótima, que é melhor feito do que perfeito. Enquanto eu estava querendo ser perfeita, eu não me colocava no caminho, eu não começava a dar os passos. A partir do momento que eu entendi que toda grande caminhada começa com o primeiro passo, e eu comecei a caminhar, claro, de lá para cá eu fui melhorando, e sei que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas eu preciso estar fazendo para poder ir corrigindo aquilo que no meio do caminho eu entender que precisa ser corrigido. Mas esse excesso de autocrítica, sabe, que é algo que você termina sendo extremamente severa com você, é algo que precisa ser observado e que você precisa estar olhando para você com mais amorosidade, entendendo que você está fazendo o seu melhor do jeito que você consegue, e está tudo bem.
Você vai trabalhar para ampliar cada vez mais as suas capacidades, os seus potenciais, mas você também vai aprender a reconhecer aquilo que você já faz como algo de importante também. Pode ficar melhor? Ótimo, vamos melhorar, mas pelo menos eu já estou fazendo, ok? Quais os problemas que a falta de autoconfiança traz, gente? Né? A ausência de autoconfiança pode ser um grande problema para atravessar uma rotina, especialmente se você leva a sua vida profissional e pessoal a sério. O que eu falei com vocês antes com relação a uma promoção. Aí você tem recebe uma promoção ou tem a possibilidade de se colocar disponível para determinado cargo, mas a falta de autoconfiança impede que você vá, impede que você se disponibilize, ou até que, caso você venha a ser promovida, você exerça o cargo com seus potenciais totais. Porque essa falta de autoconfiança vai gerar em você a insegurança. E a insegurança é aquela que nos deixa sempre com maiores possibilidades da gente errar e se atrapalhar. E é muitas vezes esquecer até o que é que tem que fazer, porque é o tal do branco, que vem do quê? Muitas vezes da insegurança, certo? E na sua vida pessoal, por quê? Como eu dei o exemplo antes, muitas vezes essa falta de autoconfiança num relacionamento vai deixar você vulnerável, porque você não confia em seu potencial para ter uma relação boa, harmônica e equilibrada com aquela pessoa. Isso vai lhe deixar sempre naquela condição de que você não é boa o suficiente, e com isso você vai estar sempre. E com isso você vai estar sempre se colocando numa condição de menos valor, vai ficando cada vez mais vulnerável dentro da relação, certo? Isso acontece porque criar autoconfiança tem a ver com o fato de você se sentir mais capacitada. Foi o que eu falei com relação à promoção. Quando você se sente capacitada, quando você sente que você é capaz, essa energia vai com você e você vai fazer acontecer. Então, a falta de autoconfiança, ela vai estar trazendo prejuízos na sua vida em todas as áreas, porque você não vai se sentir confortável e confiante o suficiente para se colocar, para se posicionar diante das pessoas, diante das situações, certo? Não vai confiar na sua própria opinião. Na hora de tomar decisões, vai estar sempre indo em busca de opinião de outras pessoas, certo? Esquecendo que a vida que você está gerenciando é a sua, e que a sua vida tem características que não tem na da outra pessoa. Impede que você se aconselhe com alguém mais experiente? Claro que não. Mas na hora de decidir, é sempre com você e você mesma. Então, ter autoconfiança vai lhe ajudar a ter sempre os melhores resultados na sua vida de uma forma geral. E aqui é uma coisa muito interessante, gente. Autoconfiança e autoimagem são conceitos diferentes, mas que andam juntos, certo? A forma como você se vê, a forma como você se percebe, ela interfere diretamente na sua autoconfiança. Se você é uma pessoa que se olha no espelho e se acha feia, sabe? E acha que você não é de aparência, né? Não agrada, é assim ou é assado, isso vai abalar a sua autoconfiança. Se hoje você sente que você não se veste bem, imagine você, quer ver uma ideia? Vá num casamento, certo? Vestida como se você tivesse ido para o shopping. Aí você chega lá, tá todo mundo com roupa, né? De festa, e você vestida como se fosse para o shopping. Você não vai se sentir bem com isso. E isso vai fazer você se sentir desconfortável dentro daquela situação. Se você é uma pessoa que tem muita autoconfiança, lida muito bem com isso, ótimo, maravilha. Eu apenas dei um exemplo de algo que pode vir a reforçar. Mas a forma como você se vê, a forma como você se percebe, ela interfere diretamente na sua autoconfiança. Eu fico vendo muitas vezes as pessoas, né, muitas inclusive que eu convivo, como elas são muito rigorosas com relação ao seu corpo, né? Meninas que eu amaria ter o corpo que elas têm, e estão se sentindo gordas, estão se sentindo barrigudas, e não se sentem confiantes para botar um short, não se sentem confiantes para botar um top, certo?
não acha que ela tem condições de fazer isso. Já outras pessoas, observem o que é autoconfiança, já outras pessoas que elas podem estar até acima do peso, mas ela se enxerga bem. A imagem dela com ela mesma está ótima. Ela está feliz com o corpo dela. Ela vai vestir a roupa que ela quiser. E ela vai transbordar isso. Todos que estiverem em volta vão perceber isso. Porque essa energia de como a gente está se sentindo, ela transborda. Então, se você coloca uma roupa, ou você acha que seu corpo não é o ideal, não é o que você quer, e se sente insegura com isso, para estar em determinado lugar, isso vai se manifestar através da sua energia. E o contrário também é verdadeiro. A partir do momento em que você se sente confiante, se sente bem do jeito que você está, da forma como você está, vai dar tudo certo. Isso vai transbordar. As pessoas podem estar falando o que elas quiserem, mas você vai estar bem. Então, a forma como você se vê, a forma como você se percebe, vai interferir bastante na sua autoconfiança. Então, se olhe com mais carinho, se perceba com mais carinho, tenha melhor atenção com você, valorizando quem é você. Quem é você por dentro, nas suas características enquanto personalidade, mas quem é você também na sua parte física. Quem é você da forma como você está. Você precisa olhar para você com essa amorosidade, porque isso vai sim fazer com que você esteja cada vez mais fortalecendo a sua autoconfiança. Assim como a autoconfiança, a autoimagem começa a ser construída na infância, a partir das experiências vividas ao longo da vida. Então, gente, uma boa parte do que está sendo repercutido hoje em sua vida é fruto de tudo aquilo que você vivenciou em sua infância. E aí eu acrescento, é um aprendizado. Foi a forma como você aprendeu a se ver, a se perceber e a se sentir. E o que é bom nisso? Lembre do que eu falei do programa do computador. Você, enquanto consciência, tem todo o poder de modificar, de fazer com que isso aconteça daqui para frente de uma forma melhor, da forma como você sente, que vai estar mais alinhada com a sua verdade e com os resultados que você busca obter aí na sua vida. Os benefícios da autoconfiança, né? São infindáveis, afinal, ela te impulsiona para todos os lugares. Lembra quando eu falei que a pessoa que é autoconfiante, ela tem liberdade, ela se permite alçar novos voos, ela vai em busca de desafios, porque quer estar em outros lugares, ela confia nela, ela confia em seus potenciais, então isso faz com que ela se permita estar sempre em movimento, sempre indo em busca dos seus objetivos, das suas metas, daquilo que ela deseja para a vida dela, certo? É importante ressaltar que a habilidade pode transformar alguém realmente completo, distante de projeções e até da dependência emocional com outras pessoas. Foi o que eu citei com relação a relacionamento. A falta de autoconfiança abre espaço para a dependência emocional. E por quê? Porque esse desejo de estar sempre agradando o outro, por medo de perder, vai fazer com que você esteja se abaixando cada vez mais para atender a expectativa do outro, se distanciando de quem você é, se distanciando daquilo que faz sentido para você, se distanciando dos seus valores, né? E com isso você vai fazendo o quê? O medo de perder aquela pessoa vai fazer com que você esteja cada vez mais dependente emocional daquela pessoa. Quando você confia em você mesmo, está dentro de uma relação de forma confiante, você vai estar manifestando a sua verdade. E as chances de, com isso, você construir uma relação mais verdadeira, pautada realmente naquilo que faz sentido para você e para seu parceiro, elas são muito maiores, certo? Ter essa perspectiva dentro de uma relação é algo que te deixa mais forte e até livre dentro dela, porque te encoraja a dar a devida atenção ao seu parceiro, mas também a si mesma. Porque estar dentro de uma relação com dependência emocional faz com que você abra a mão de ser quem você é.
E isso é muito perigoso. E eu falo isso de um lugar que eu conheço, porque já estive aí. Por isso, quando eu digo que hoje eu gosto e é o que eu quero fazer, meu propósito é trabalhar para fortalecer mulheres, é porque um dia eu estive nesse lugar de baixa autoestima, de falta de autoconfiança, e por falta de tudo isso, eu me coloquei dentro de uma relação com dependência emocional. E eu sei que isso aconteceu porque eu me distanciei de mim. Eu abri mão de ser quem eu era. Eu me distanciei dos meus valores, dos meus potenciais, em função de uma relação. Sabe aquela hora em que você vai cedendo, cedendo, cedendo para evitar confusão? Você vai cedendo, cedendo de você, para você acreditando que com isso você está fazendo o melhor para a relação? Não funciona. Muito pelo contrário. Esse é exatamente o lugar para onde se vai, para que você entre na relação de dependência emocional e com isso faça com que essa relação realmente desande, né, e termine. E se está uma relação de dependência emocional, é algo que causa muita dor, muito sofrimento, mas o que para mim foi bom, de uma certa maneira, é porque foi a partir daí que eu dei esse salto para ir em busca de mim mesma, para saber que sim, era possível mudar, que sim, eu tinha condições de fazer diferente, e hoje eu estou aqui. Então, tudo que eu falo para vocês aqui é algo que eu vivenciei, e é por isso que eu acredito que isso é possível, e que é dessa forma que realmente as coisas podem e devem acontecer. Certo? Então, gente, vamos aqui. Depois que você faz uma olhada, né, que você percebe aí como que as coisas estão acontecendo dentro de você, se você está se sentindo autoconfiante ou não, se você está sentindo que, na verdade, você está mais vulnerável, está com baixa autoestima, que você não se sente confiante para tomar decisões, para aceitar desafios. O bom é saber, como eu acabei de dizer, que tudo na vida tem saída. É possível fazer diferente e em busca de novos resultados. O que é necessário para isso é a mudança de hábitos, é a mudança de padrão. Volto a dizer, vai exigir de você esforço? Vai. Mas acredite, esse esforço que vai levar você para um novo lugar. Sabe que quando você quer, por exemplo, uma promoção, um trabalho, e que para isso você precisa estudar, se capacitar tecnicamente, mas você faz isso porque você vai em busca do seu objetivo profissional, aqui é a mesma coisa. Você vai em busca de desenvolver algo em você, de acessar algo dentro de você, que vai lhe trazer melhores resultados, inclusive nessa relação de você para com você mesmo. Ok? E aqui eu vou trazer alguns pontos que são importantes para que você comece a dar os primeiros passos para que isso aconteça. Gente, mais uma vez, eu vou perguntar a vocês se está tudo bem, se está todo mundo acordado, se ninguém dormiu ainda. Maravilhosa palestra, tapa na cara, de pelica. Ótimo, maravilha, gente, certo? Espero todas acordadas aí, ouvindo tudo direitinho. Muito bem. Então, vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa? Se quiser, sinta-se à vontade. No final, eu vou abrir um espaço para perguntas, certo? Então, vamos lá dar prosseguimento. Então, o que é mais importante, como tudo na vida, é sempre o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? É identificar o que está acontecendo. É você conseguir perceber o que está acontecendo e, com isso, certo? E em busca de dar os primeiros passos para a mudança. Enquanto não se identifica, não se reconhece o que está acontecendo, a gente fica tipo um barco à deriva, né? A gente fica perdido, sem saber para que lado ir. Mas a partir do momento que se identifica e se sabe o que é preciso fazer para sair do lugar onde está, certo? O movimento começa, a energia se movimenta e as coisas começam a ir na direção que você deseja que vá.
Então, aqui é o verdadeiro mão na massa, mãos à obra, ok? E assim, as coisas que eu trouxe aqui são coisas simples para se fazer, mas que são de extrema importância. Às vezes a gente costuma valorizar muito aquilo que é difícil, que é complicado, quando muitas vezes, gente, você fazer o simples, começar pelo simples, sabe? Já é muito para que você se movimente e saia do lugar onde você está. Então, para começo de tudo, com respeito, carinho e paciência, você perceberá o imenso potencial que possui. Muitas vezes, quando nós falamos em autoconhecimento, as pessoas acreditam que é para ficar se, se martirizando, que é para ficar sofrendo, certo? Ou se crucificando. Não, gente. Autoconhecimento é para você identificar onde está a sua fraqueza, mas também identificar onde está a sua força. Porque identificando onde está um e onde está outro, você vai utilizar, pronto, isso aqui eu preciso melhorar. Então, no que eu já sou boa? Eu sou boa nisso aqui. Então, vou usar isso aqui que eu sou boa para ajudar essa parte que eu preciso melhorar. Então, autoconhecimento não é algo, né? Como eu coloco logo ali na primeira coisa a ser feita, procure se conhecer. Então, autoconhecimento não é para você ficar se maltratando, não é para você ficar se crucificando, é para você se saber como você funciona, é para você se reconhecer, se perceber, saber como você funciona, o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido ou não para você, sabe? E você começar a se alinhar com isso. Porque no momento em que você identifica o que faz sentido ou não para você, sabe? E você começa a respeitar isso, você começa a se alinhar com a deusa que existe dentro de você. Você começa a se alinhar com o poder que habita em você. E é sobre isso. O despertar da deusa é exatamente você olhar para você, entender que você é única, mas, e que você tem um jeito seu, todo próprio, de funcionar. E que está tudo bem. E que você vai mudar aquilo que você entende que não está ali fazendo bem. Porque mudança, gente, tem que ser sempre para a gente. Não é querer mudar para se encaixar na forma do outro. Isso não dá certo. É você mudar algo em você que você percebe que precisa mudar porque aquela sua atitude, aquele seu sentimento, aquele seu pensamento está fazendo mal a você. Identificou, isso aqui para mim não está bom, não está legal, mãos à obra para modificar. Mas é de você para com você. Então, primeira coisa é autoobservação. Observe-se, conheça-se, saiba como você funciona, identifique quem é você na real, entre você e você mesma. Sabe aquele diálogo interno que eu falei lá atrás? Pois é, ao invés de ficar se crucificando, vá conversar com você para saber o que você gosta e o que você não gosta. Identifique seus talentos. Por exemplo, eu vim identificar há pouco tempo, mentira, já tem um tempo, que eu tenho talento para falar. Já fui muito criticada por isso? Já. Mas eu gosto de falar, gente. Essa é uma característica minha, sabe? A minha filha, desde nova, logo quando ela começou a adolescência, ela dizia para todo mundo: a minha mãe não conversa, a minha mãe dá palestra. Isso muito antes de eu fazer palestra. Então, hoje eu digo que ela estava prevendo o futuro. Porque eu sempre gostei muito de falar. Então, assim, hoje eu uso esse meu dom, esse meu talento, sabe? Para, inclusive, ajudar outras pessoas. Faz parte hoje da minha profissão como terapeuta falar. Então, qual é o talento que existe em você e que você não está dando devido valor para ele? Você hoje sabe o que você gosta de trabalhar? Com o que você gosta? Sabe como as pessoas falam assim, missão, propósito, é aquilo que você faz até de graça. É algo que você faz com o coração, sabe? É algo que você fica ali fazendo e perde a noção do tempo. Então, identifique quais os seus talentos. E falar seca a garganta. Seja organizada.
Gente, uma vida organizada, sabe? É algo que lhe dá mais clareza, inclusive para pensar. Existem muitas técnicas hoje para autoconhecimento que inclui a organização dos seus armários, a organização do seu guarda-roupa, a organização do seu ambiente de trabalho. Quando você organiza as suas tarefas, você consegue otimizar seu dia, otimizar o que você tem para fazer. E acredite, isso lhe dá clareza para pensar. Isso lhe dá clareza para entender o que está acontecendo dentro de você. Me conte aí quantas vezes, arrumando a casa, organizando a casa e pensando na vida, você fez reflexões importantes para a sua vida. Muitas vezes você, organizando a sua área de trabalho, você fez reflexões importantes sobre o seu trabalho. Então, ser organizada por fora vai lhe trazer organização interna. Você vai conseguir perceber melhor o que está acontecendo dentro de você. Como a nossa vida interna, ela é um reflexo do interno, a nossa vida externa é um reflexo do interno. A partir do momento que você consegue organizar fora, você vai ver que dentro isso também se organiza, né? Anote suas conquistas. Lembra aquela coisa que eu falei lá dos erros? As pessoas costumam registrar muito aquilo que não deu certo, aquilo que não funcionou do jeito que ela esperava. Mas as pessoas não têm o hábito de anotar e registrar as suas conquistas. Aquilo que ela conseguiu falar que foi bem. Gente, semana passada, quando eu estava em Aracaju, que eu fiz o evento que eu contei a vocês no início, né? Que chegou no final do dia e o feedback das pessoas foi algo tão positivo, sabe? Gente, aquilo me encheu, sabe? De uma energia tão boa. Poxa, eu sou capaz. Pô, eu consegui fazer um evento o dia inteiro, sabe? Eu estava apreensiva antes, estava. Mas estimulada pela minha amiga, eu fui, encarei o desafio e fiz. No final, quando eu vi que deu certo, em função do feedback das pessoas, eu me senti assim, sabe? Extremamente autoconfiante daqui para frente, porque sempre eu vou usar aquilo ali para mim como referência. Então, hoje eu falo para as pessoas, e eu falo com orgulho, porque, poxa, eu consegui. Então, a gente tem muito o hábito de estar falando das nossas dificuldades. Vamos aprender a falar também e a também registrar aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente já está fazendo. Então, anote as suas conquistas. Tenha a sua própria opinião e cultive bons relacionamentos. Tenha a sua própria opinião, gente. As pessoas, nós não vamos agradar todo mundo. E nós não somos obrigados a concordar com todo mundo. Eu costumo sempre dizer, e eu criei minhas filhas falando isso, dentro do respeito e da educação, diga sempre o que você pensa. Sempre expresse o que você pensa. Ouça o que o outro tem a lhe dizer, porque sim, eu posso mudar de opinião, mas se eu tenho uma determinada opinião, eu preciso manifestar ela e não ficar com medo, e não concordar por medo de ser rejeitada. Entende? Tenha sempre a sua opinião, se coloque do jeito que você pensa, do jeito que você acredita. Amanhã não é mais isso, mude de opinião, está tudo bem. Nós estamos aqui, ó, numa experiência, estamos aqui num processo de muito aprendizado. Então, quando for necessário, se coloque, sabe? Se posicione, dê a sua opinião do jeito que você pensa e sente. Faça coisas que você gosta, adquira um hobby. Gente, eu amo ir à praia, pensar na vida. Às vezes eu saio da minha casa de manhã, simplesmente para ir para a praia, sentar e olhar o mar. Se a maré estiver baixa, eu entro lá no mar e fico. Pensar na vida, vou sozinha, não vou com ninguém. Eu gosto de fazer isso, isso me recarrega. Então, faça o que você gosta, adquira um hobby, algo que para você faça sentido.
Como eu tenho uma relação muito boa com o mar e moro perto, favorece. Mas você aí na sua vida, o que você gostaria de fazer, de ter como hobby, que você não está fazendo? Porque você acha que não tem tempo, porque você acha que não pode, porque você não se prioriza. E aí, que tal começar a olhar isso? E às vezes, esse hobby pode ser até um talento que você tenha e utilize como seu hobby, certo? Eu tenho uma vizinha, por exemplo, que hoje tem como profissão fazer crochê. Faz um crochê maravilhoso, mas antes para ela era apenas um hobby. Depois que ela transformou numa profissão. Então, qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Vá em busca e coloque isso em sua vida. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Viver só de pagar boleto e resolver problema, dá certo ou não? Dá certo ou não? Gente, eu botei aqui, não se compare em grande, destacado, porque isso mina a autoconfiança de qualquer pessoa. Se você ficar se comparando, imagine eu, por exemplo, vou fazer uma palestra, mas fico me comparando com fulana que faz a palestra assim, que faz a palestra assado, que usa esse recurso, que usa aquele recurso, recurso que às vezes eu ainda não tenho, sabe? Se eu ficar o tempo inteiro me comparando com aquela pessoa, eu não vou estar fazendo aquilo que eu já posso fazer. E nem vou estar valorizando aquilo que eu já consigo fazer. Então, eu tenho que anotar as minhas conquistas e parar de me comparar. Eu tenho que olhar onde eu posso melhorar e aquilo que eu já consigo fazer. Porque o meu acesso, né, para melhorar isso, é apenas em mim. Respeite seu tempo, tá? Porque não é porque hoje você entende que você precisa melhorar em determinada coisa que você vai apertar um botão e amanhã já vai estar melhor. Não funciona assim. Você levou um tempo agindo de determinada maneira, hoje percebeu que assim não funciona mais, e aí você quer mudar, vá mudando, mas você vai cair. Em um ou outro momento, você vai de novo fazer aquilo que você já não queria fazer mais. Recomece. Recomece novamente. Vá novamente. Tenha paciência com você, certo? E vá sempre no seu tempo, naquilo que você já consegue fazer. Porque só quem sabe de você é você mesma, tá? Aproveite as oportunidades e se desafie. Então, eu aproveitei a oportunidade lá de Aracaju e me desafiei, certo? E deu certo, funcionou. Tanto que eu estou aqui hoje falando sobre isso com vocês. Então, aceite, aproveite as oportunidades que chegarem para você. Chegou um novo desafio, deu frio na barriga, olhe para você realmente, veja se realmente não dá, ou se, na verdade, é uma desculpa que você está dando a você para não se encarar, porque sua autoconfiança está baixa. Se desafia, vai lá, se precisar, chama alguém para te ajudar, mas vai lá, você vai conseguir. Desfoca de pensamentos negativos. Chegou um desafio, uma oportunidade, fica lá na sua cabecinha. Aquela crença dizendo que você não pode, que você não é capaz, desfoca. Pense em outra coisa, sabe? Bote lá na sua mente que sim, você pode. E que se hoje você acredita que não pode, você quer começar a acreditar que pode, certo? Estimule o diálogo interno positivo. A mesma coisa. Vai lá dizer para você que você pode, sabe? Aquela técnica das afirmações positivas, ela funciona. Tem técnicas que as pessoas acham que são muito bobas para poder darem resultado, mas elas dão resultados. E aqui no final eu vou fazer uma com vocês que eu gosto muito e que sim, dá sempre muito resultado. Certo? Você percebe todo o seu corpo mudar. Quando eu fiz o café terapêutico, o feedback das pessoas com essa técnica foi muito legal. Então, assim, ó, mude, procure fazer afirmações positivas, está sempre se elogiando, sempre se estimulando a acreditar no que há de melhor em você. Aceite e acolha seus erros. Lembre, erros são oportunidades de aprendizado, sabe? Tudo aquilo que hoje eu rotula como erro, foram oportunidades de aprendizado. Hoje você tem a experiência e provavelmente não vai mais repetir aquela situação. Foi feito o aprendizado, segue adiante. Defina objetivos e metas possíveis. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo.
Quando você quer fazer algo, comece pelo básico, comece pelo simples. Faça as suas metas com base nisso. Se hoje você consegue fazer 5, maravilha, você já está fazendo 5. Se você quer fazer 5.000 lá na frente, você vai precisar começar fazendo 5, para depois você alcançar os 5.000. Então, coloque metas e desafios para você, objetivos que sejam possíveis. Fique atento às promessas e compromissos que faz consigo. Gente, isso é uma coisa muito importante. Sabe aquela hora que a gente está muito empolgado? Por exemplo, está aqui ouvindo a imersão, está muita coisa mexendo dentro de você, e você está se dizendo que vai fazer, que vai acontecer. Aí chega amanhã, você esquece, você não faz e você negligencia. Como é que você quer confiar em você se você mesma não é digna de confiança consigo? Se você fez um compromisso com você, cumpra. A primeira pessoa com quem você tem que estar atenta com as promessas que faz para alcançá-las, para realmente cumpri-las, é com você. Imagine que hoje você tem um problema aí na sua casa. Por exemplo, estourou um cano, né? E aí você chama um profissional para consertar. E ele te diz, dona Cleusa, eu estou indo amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Aí dá 8, 9, 10, meio-dia, o cara não chega. Não, dona Cleusa, eu estou indo de tarde. Aí passa a tarde toda, o cara não chega. Acaba que o cara termina não vindo. Eu, uma hora dessa, já chamei outro profissional. Você chama ele novamente para sua casa? A depender, a não ser que ele me traga um motivo muito, muito importante, eu não vou mais chamar, porque eu não vou mais acreditar nele. Vou achar que ele está me dando desculpinha esfarrapada. Então, se eu não vou confiar num profissional que está me dando desculpinha esfarrapada, por que eu vou ficar fazendo isso comigo? Me dando desculpinha, contando historinha para mim de coisas que eu não estou fazendo para mim. Então, faça as promessas para você de coisas que você sabe que você vai cumprir. Essas metas e objetivos possíveis, eles também têm que ser para você. Então, se tem um hábito que você quer mudar em sua vida, comece ele um dia de cada vez. E aí você vai conseguir. Mas lembre-se, a primeira pessoa que você precisa demonstrar que é digna de confiança é você mesma. Ok? E aqui, gente, a gente vai chegar no momento, para mais uma vez, beber um copinho d'água. Antes de ir para aqui, eu vou aí, de novo, perguntar a vocês, está tudo bem? Está todo mundo acordado? Todo mundo aí bem? Ótimo. Muito bem. Então, gente, vamos lá, né? Maravilha, gente. Maravilha. Então, gente, aqui tem uma coisa que é muito importante, né? Eu vou ler esse texto porque eu coloquei nele algo que eu, na verdade, tudo foi feito com muito carinho e é realmente coisa que eu acredito, mas isso aqui, ela me tocou mais profundamente e na próxima vocês vão entender por quê, porque isso aqui fala um pouco da minha própria experiência, certo? Então, busque ajuda quando necessário. Um dos maiores problemas, quando buscamos pela nossa evolução emocional, é achar que sozinha lidamos bem com a situação. Por mais que a gente seja muito boa em elaborar nossos próprios sentimentos, ou aprender com nossos erros e a seguir em frente, uma ajuda pode e deve ser sempre muito bem-vinda. Reconhecer que precisamos desse auxílio, seja para criar autoconfiança ou qualquer outra habilidade, não é sinônimo de fraqueza, ao contrário. Necessita de muita coragem para saber olhar para nós mesmas dessa forma. Além disso, pedir ajuda pode te abrir portas que você jamais observaria se tentasse seguir sozinha com seus próprios fardos, ou seja, ajuda a tirar pesos enormes das suas costas. O que acontece aqui, gente?
Eu sempre fui uma pessoa, a conselheira da família, a que todo mundo buscava para ter conselhos, ter algum direcionamento e tudo mais. Então, eu, desde muito nova, sempre gostei muito de ler, pronto. E em determinados momentos, desafios da minha vida, eu acreditei, isso aí que eu botei no texto, que eu estava dando conta sozinha. Bom, chegou um determinado momento da minha vida em que eu tive um problema no meu rosto, e foi um problema sério que eu tive no rosto. Esse problema me levou em direção, eu fui a 3 dermatologistas, cada um deles me fez um diagnóstico diferente, e cada um deles me passou uma medicação diferente. E o que foi que aconteceu com isso? O rosto não melhorava de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a coisa só crescia. Eu estava com uma... Era tipo, quem já passou cola na mão quando criança, né? Sabe aquela coisa que fica grudenta na mão, tipo cola, mas só que dá a sensação de você não conseguir a meia mão. Eu tinha isso de um lado do rosto. Começou pequeno e foi crescendo. Só que aí, quando eu cheguei no quarto dermatologista, ele virou para mim e disse, ok, você está com uma questão no rosto, mas isso aqui é emocional. Isso aqui que tá no seu rosto, na verdade, tem uma causa emocional. Eu vou lhe passar remédios, eu vou lhe passar medicamentos que podem atenuar. Mas se você não cuidar do que está acontecendo com você no campo emocional, isso vai voltar. E pasmem, ele me disse que aquele problema que eu estava no rosto, eu ia envelhecer em um ano, meu rosto iria ter a aparência, né, de envelhecida em um ano, o que eu envelheceria em 10. Só que eu saí de lá do consultório me sentindo meio assim, né? Como? Como que é emocional? O que que está acontecendo com isso? E aí, eu decidi buscar ajuda. E aqui, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, assim, ó. É importante você conversar com uma amiga? É. É importante você conversar com uma pessoa de sua confiança, mais velha, mais experiente, também é. Essas pessoas, elas vão ter muito para contribuir com a situação que você estiver vivendo, para te dar um acolhimento. Tudo isso é muito importante. Mas chega a determinados momentos na vida da gente de que o que a gente precisa realmente é de uma ajuda profissional, principalmente quando isso chega no físico. Então, às vezes você tem uma questão aí de que você não está conseguindo dormir direito, você não está conseguindo se alimentar direito, né? Ou você está sentindo dores de cabeça constantes e não consegue encontrar razão. Muitas vezes são dores no corpo que você sente muitas e não consegue também identificar a razão, certo? Mas tudo isso que está repercutindo no seu corpo físico está tendo uma origem no seu emocional. E como eu sempre digo às pessoas, né, outra área aí que eu estudo, a área energética, nós somos 7 corpos. Quando as coisas chegam no nosso corpo físico, que é a via de saída, já passou pelo nosso corpo emocional. Então, ter esse apoio de amigos, de pessoas, ok, é importante, mas tem determinados momentos, chega em determinados momentos que o que você precisa é de uma ajuda profissional. É de uma ajuda de alguém que vai entender o que está acontecendo com você de um ponto de vista técnico, mas que também vai ajudar você a sair do lugar. Não vai ser uma sessão apenas de desabafo. Vai ser uma sessão onde você vai receber uma orientação, né, para aquilo que está acontecendo com você, para que você consiga sair desse ponto. Então, pensando nisso, foi que eu fiz essa imersão, e a partir dessa imersão, eu vou oferecer para vocês, apresentar para vocês a minha consultoria, que eu dei o nome carinhosamente de consultoria O Despertar da Deusa. Eu vou apresentar para vocês essa consultoria, que vai ser 1h30, onde você vai estar comigo, e eu vou poder estar ouvindo de você o que está acontecendo com você no momento, para ajudar você a entender e a ter clareza sobre o que está acontecendo. Para que, a partir daí, você identifique o que está acontecendo e, a partir daí, dê novos passos e se movimente para outro lugar. Então, eu vou
deixar lá no grupo o link para quem quiser adquirir essa consultoria, que vai ser de 1h30, onde eu vou estar apresentando para você a consultoria e vou estar te ouvindo, te ajudando a ter clareza e a identificar o que está acontecendo com você nesse momento, ok? Então, feito isso, o que é que eu quero de vocês nesse momento? Se tiverem dúvidas, que vocês comecem a falar, seja através do chat, ou seja, abrindo o microfone para a gente falar um pouco, para a gente conversar, porque a pessoa aqui falou bastante. E eu quero saber de vocês como é que estão as coisas, se está tudo bem aí, para que a gente possa aqui fazer uma técnica, eu daqui, vocês daí, e a gente possa encerrar esse momento que, para mim, está sendo maravilhoso. Tranquilo, Ellen, fique tranquila. Ela avisou que precisava sair aqui no chat. Isso, Cris. Quando você fala que tudo que fala já vivenciou. Exatamente, gente. Hoje, eu tenho, sim, muitas formações na área de terapias holísticas, certo? Já tenho uma vivência como palestrante, atendo as pessoas como terapeuta, né? Fazendo as consultorias, fazendo os acompanhamentos com as pessoas, mas associado a tudo isso está a minha vivência, está a minha experiência enquanto pessoa, tudo que eu vivi. Eu fui uma pessoa que eu já tive a minha autoestima zerada, zero autoconfiança. Quando eu adentrei esse caminho de autoconhecimento, eu estava realmente assim no fundo do poço. E essa história que eu contei para vocês aqui agora, de que eu fui ao médico, esse foi o meu primeiro alerta. E a partir dessa consulta, eu busquei terapia, eu fui em busca de ver o que era que estava acontecendo comigo, e foi através dessa terapia que eu identifiquei que eu estava dentro de uma relação com dependência emocional, fui perceber as coisas que estavam acontecendo comigo, e a partir daí comecei a fazer o caminho de volta para mim mesma. Então, tudo hoje que eu compartilho com vocês, realmente, é fruto de muito estudo? Porque nós precisamos ter técnicas, nós precisamos ter o conhecimento técnico para poder fazer as técnicas, os acompanhamentos. Mas acreditem, tudo aqui que eu falo com vocês, eu vivenciei. E uma das coisas que eu falo muito é que todas as técnicas que eu trabalho hoje, eu decidi estudá-las quando elas fizeram efeito em mim. Todas elas. Todo o conhecimento que eu passei, eu apliquei em minha vida. E é por isso que hoje eu estou aqui com muita tranquilidade, muita serenidade, falando com vocês sobre isso. Falar da consultoria, é como eu falei antes para vocês, é bom a gente conversar com um amigo, é bom a gente conversar com uma pessoa mais velha, mas muitas vezes funciona como um desabafo. Quando você tem uma conversa com uma pessoa que tem um olhar técnico, que tem um olhar profissional, essa pessoa vai ajudar você a ter clareza sobre o que você está sentindo, sobre o que você está vivenciando, sobre o que você está passando. Porque muitas vezes acontece isso. A gente está tão perdida dentro da gente mesma, sabe? As coisas estão tão emboladas dentro da gente que a gente não consegue identificar de onde que está vindo tanta insegurança, sabe? De onde que está vindo tanta falta de estímulo para a vida. Eu tive um momento na vida que eu olhava para a vida e eu não via brilho. Não tinha brilho ali na vida. Né? Eu olhava para as coisas e eu não me sentia estimulada para fazer as coisas. Né? Quando eu falo ali sobre autoimagem, autoconfiança, eu não estava nem cuidando de mim fisicamente. Então, só que eu não entendia de onde que isso estava vindo. Eu não sabia que aquilo estava vindo de dentro da relação que eu estava, que era uma relação que estava minando a minha força, que estava me estimulando cada vez mais a me distanciar de mim. Então, foi exatamente através da terapia que eu fui descobrir que eu estava, na verdade, desconectada da minha verdade, de quem eu era. E é por isso que hoje eu falo muito, né, quando eu faço live, quando eu faço postagem no Instagram, nas minhas palestras, sobre poder pessoal. Porque todas nós temos esse poder dentro de nós. Só quem sabe o que é melhor para você é você. Não é ninguém fora. Alguém mais experiente, não sei o quê, pode lhe dar uma sugestão? Pode. Mas direcionar a sua vida só você pode.
Porque é dentro de você que está o mapa daquilo que faz sentido para você. Só que muitas vezes a gente está tão desconectada de nós mesmos que a gente não sabe usar esse mapa, que a gente não consegue entender para decifrar o que é que está acontecendo. E aí é onde uma ajuda profissional é importante e é impactante. E aí eu volto mais uma vez a falar com vocês sobre a consultoria que eu vou disponibilizar lá no grupo. Eu fiz o preço de R$ 67,00, porque eu acredito que é um preço acessível e também é algo que eu posso fazer, porque demanda tempo, mas é algo que eu fiz com muito carinho para vocês, porque eu entendo a necessidade e eu entendo a importância da gente ter esse olhar profissional, muitas vezes, nos momentos que nós estamos passando na vida. Ok? E aí, alguém quer falar? Alguém quer se pronunciar? Pronto, gente. Então, aqui eu estou olhando no chat, gratidão, gente, pelo carinho, pelas coisas aqui que vocês estão me dizendo. Muita gratidão. Então, já que está tudo bem, que está tudo ok, fica aí a minha gratidão a vocês por estarem comigo nessa jornada, por terem aceito esse desafio de estar comigo nesse aqui e agora, certo? Agora, gente, eu vou fazer com vocês uma técnica que eu gosto muito, que eu utilizo muito na minha vida, certo? Que é a técnica onde eu associo a posição de poder, certo? Com a frase do eu sou, que também é uma técnica de afirmação muito boa. Então, o que vocês vão fazer nesse momento? Vou até me afastar um pouquinho aqui mais para vocês conseguirem me perceber. Vocês vão pegar os punhos, assim, fechados, certo? E esses punhos assim, fechados, você vai colocar na sua cintura. Tá aí sentadinha mesmo onde você tá. Quem tá deitada na cama, senta na cama, certo? Senta. Se ficar de pé, melhor ainda, tá? Mas faz a pose aí da Mulher Maravilha, peito para frente, os pulsos nos ombros, e não é porque as câmeras estão fechadas que vocês vão me enganar, hein? Todo mundo fazendo, tá? Olha a consciência, olha a promessa para si mesma. E aí, feito isso, você vai... Quando a gente pronuncia a frase eu sou, você está dando um decreto. Palavra e energia, a gente vai ter outra oportunidade para falar sobre essas coisas, certo? Palavra e energia, palavra tem poder. Então, o eu sou, ele é um decreto, tá? É onde você vai estar aí decretando o que você é. Então, muito cuidado quando você afirmar eu sou, ok? Nesse momento, ó, na posição da Mulher Maravilha, do poder, com o peito assim, ó, bem dona da razão, nariz para frente. Então, ó, eu sou capaz. Perceba a vibração disso no seu corpo. Sinta seu corpo. Faça uma respiração aí, puxa pelo nariz, solta pela boca, sente teu corpo e vamos lá. Eu sou poderosa. Eu sou saudável. Repitam aí, hein, com vocês. Pode ser mentalmente. Quem puder falar, pode falar. Eu sou feliz. Eu sou vitoriosa. Veja como isso reverbera no seu corpo. Perceba como você se sente com essas afirmações. Eu sou merecedora.
de todo bem e de todo amor que há no universo. Eu sou autoconfiante. Eu sou segura. Eu sou luz. Eu sou centelha divina da criação. Eu sou amor e manifesto amor no mundo. Respirem. Relaxem. Sintam-se e percebam-se. Percebam-se que vocês são muito maiores do que vocês conseguem imaginar. Vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem fazer. Basta para isso apenas reconhecer o seu poder e a sua força. Tudo o que você precisa habita dentro de você. Traga esse olhar para você. Reconheça que em você existe tudo o que você precisa para você dar conta da sua vida, sendo feliz, vivendo plena e realizada. Tudo o que você precisa habita em você. Imagina se o nosso Criador iria nos criar e colocar as nossas necessidades no outro. Não funcionaria, né? Sim, nós vivemos uns junto com os outros porque nos estimulamos e precisamos uns dos outros para nos despertar. Afinal de contas, é nas relações que a gente acaba se reconhecendo. Mas, lembre-se, habita em você um potencial enorme, um potencial divino, e que você trouxe com você tudo aquilo que você precisa para sair dessa experiência realizada e vitoriosa. Eu agradeço profundamente a todas vocês que estiveram comigo até aqui, a todas vocês que estiveram comigo até agora, sabe, que me prestigiaram. Agradeço e, ao mesmo tempo, parabenizo, porque reservar um tempo, né, quase 2 horas no dia, para ouvir algo para o seu bem, para ativar a sua mente, para despertar o seu poder, para ser um momento para você pensar em você, é algo que realmente poucas pessoas fazem. Então, parabéns por ter tirado esse momento para você. Eu agradeço a vocês que estão aqui presentes, aquelas que ouvirão essa gravação em outro momento, que também parabenizo elas, certo? Então, assim, gratidão a todas e parabéns a todas. Keila, você